critérios a gente pode usar para delimitar o tema? Um critério espacial vai restringir o tema a uma região, por exemplo, eu quero observar um fonema, e aí eu vou observar esse fonema no Brasil todo? Não consigo observar no Brasil todo, eu vou fazer o recorte. Vamos pensar na questão do R, que é muito diferente dependendo da comunidade, né? A comunidade alemã é diferente, por exemplo, de uma outra comunidade. Então, eu vou restringir a uma região, por exemplo, a região de Cascavel, ou a região do oeste do Paraná. Bom, prof, mas eu consigo ter um alcance maior com a minha temática e estudar a região do Paraná. Bom, pode ser. Necessariamente vocês precisam ter essa delimitação espacial? Não, vai depender do seu objeto. Por exemplo, se vocês vão analisar o discurso não é um espaço físico, né? Mas vocês têm um espaço também para observar. Você vai observar o discurso antirracista. Onde? Em tudo que acontece no mundo? Não dá. Não, é no Brasil, mas tudo que acontece no Brasil também não dá. É muito amplo. Então, eu vou estudar os discursos antirracistas num determinado contexto específico de interação, ou numa determinada revista. Vou ver essa questão na revista Veja. Muito bem, mas a revista Veja de quanto? Porque vejo que questões de discurso, por exemplo, ou mesmo questões de linguística específico, o uso de algum elemento linguístico, varia no tempo, né? A variação diacrônica. Então, a gente tem que definir também por aspecto temporal, do período X ao período Y, ou como vocês estão numa graduação ainda, que não precisa ter um escopo tão grande, pode ser na edição X da revista, né? Pode focar ainda mais. Então, vocês têm esse critério ali, já falei do espacial e do temporal. Também tem o critério populacional. Eu vou estudar o discurso antirracista entre acadêmicos de letras. E ainda assim está amplo, porque todos os acadêmicos de letras do mundo inteiro, não, acadêmicos de letras da UniOeste. Toda a UniOeste, inclusive Marechal, não. Acadêmicos de letras da UniOeste, de Cascavel, ou presencial ainda, porque nós temos o NEADUNE, né, que não é bem Cascavel, né, tem vários polos, mas... Então, essas definições a gente tem que estar muito esclarecidas para o leitor, para vocês e para os leitores também. Tá, mas eu vou pesquisar todos os alunos da graduação? Não, só do quarto ano. Preciso dizer isso. Então, esses elementos vão me ajudando a funilar cada vez mais o meu tema. Tem ainda o aspecto quantitativo, que então o tema é limitado em relação a uma quantia, um número, uma medida. Então, eu vou fazer uma pesquisa. Então, vamos pensar ainda na questão do discurso. Além da população, né, eu pontuar quantas pessoas vão ser. Em geral, isso não é um aspecto relevante, tá? Vocês vão enunciar isso, né, estou falando nas ciências humanas, tá? Porque se você for fazer pesquisa, por exemplo, demográfica, outras pesquisas, isso é muito irrelevante. Mas, em geral, a quantidade não é tão relevante a ponto de constar na delimitação do tema, mas ela deve constar na metodologia. É estudo de caso, por exemplo. Estudo de caso, tá, você vai investigar o processo de alfabetização das crianças autistas. Eu posso estudar uma criança, posso estudar 3 crianças, isso, então na metodologia precisa estar especificado. E o critério qualitativo limita o tema a um aspecto, atributo, condição ou propriedade da população. Digamos que eu quero estudar o discurso antirracista na voz dos negros. Então, aí já é um aspecto qualitativo. Como é que eu faço esse recorte? Não é só, por exemplo, dos acadêmicos de letras. É acadêmicos negros de letras. Então, vocês veem que eu já vou fazer um recorte na questão de onde vem essa fala também. Nem todos esses aspectos, esses critérios vão aparecer na pesquisa de todo mundo, tá, gente? Vocês é que vão avaliar o que é pertinente.